Sejam bem-vindos a esse primeiro webinar da Diretoria Nordeste da ABRIG. Eu estou como diretor dessa regional desde o dia 9 de março, ou seja, uma semana antes da pandemia. O nosso, então, presidente aí da ABRIG, o Luiz Henrique, me incumbiu desse desafio, então eu fiquei um pouco limitado de desenvolver qualquer atividade que não fosse online. Então, é uma satisfação muito grande estar podendo fazer esse primeiro evento, mesmo diante das limitações que essa situação coloca para todos nós. Mas eu creio que o tema seja muito rico e a nossa intenção aqui é dividir experiências, ter um bate-papo mesmo. E eu já agradeço a presença dos nossos convidados. Temos aqui conosco o Arthur Ferraz, que é formado em Direito, Comunicação e é gerente de Relações Governamentais da Solar Coca-Cola, que faz parte do sistema Coca-Cola, mas atua principalmente aqui na região Nordeste, na região Centro-Oeste. O João Paulo Rodrigues, que é superintendente de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Neoenergia, que da mesma forma tem presença em diversos estados, mas uma predominância na região Nordeste. E o João também é presidente do Comitê Estratégico Jurídico da Ancham Brasil. E completando o time, temos a presença da Juliana Selup, que é CEO da Radar Governamental, que é uma assessoria e consultoria que presta serviço na área de relações institucionais e governamentais, bem focada no monitoramento regional. Acho que é uma das que possui hoje a maior capilaridade, em termos de estados e municípios. E a Ju também é conselheira do IRELGOV, que é outra instituição que tem feito um excelente trabalho nesse momento de pandemia, promovendo uma série de debates e discussões para troca de ideias entre nós que, apesar de diferentes segmentos, sofremos muitas vezes com as mesmas lutas, E falando um pouquinho da ABRIG, a ABRIG desde 2007, essa entidade que representa a classe de relações institucionais e governamentais, os profissionais de RIG, como a gente costuma chamar, e a gente busca promover sempre debates técnicos sobre esses temas estratégicos e transversais para os diversos negócios. E a minha função aqui como seccional é difundir esses valores de transparência e de boas práticas aqui para o Nordeste. Nós, como um país continental, temos diversas formas de lidar com o governo. Eu acho que isso vai ficar refletido aqui um pouco no nosso bate-papo, das diferentes maneiras com que as empresas dialogam com o poder público. E o papel das seccionais da ABRIG é justamente esse, é tentar levar boas práticas e tentar uniformizar um pouco e desmistificar essa atividade de defesa de interesses privados perante o poder público. Então, sem mais delongas, eu acho que eu vou começar o debate fazendo uma pergunta para a Juliana Selup, da Radar Governamental, que diante desse cenário de pandemia, a gente ficou em isolamento social e não só os órgãos, mas nós como profissionais, como cidadãos, como pessoas, ficamos em confinamento. Então, a gente ficou restrito aos meios virtuais para interagir com as nossas equipes, com as nossas empresas, com a nossa família e também com os nossos clientes, digamos assim, principais do profissional de RIG, que são as entidades governamentais. Então, eu queria perguntar aqui para você, Ju, eu me lembro, acompanhando um pouco da sua atividade, aqui só uma curiosidade, tá, pessoal? Acho que a gente, se você me permite, Juliana, Por favor.
atuava, a gente começou a atuar na área de relações governamentais, acho que na mesma época, né? A Juliana já era advogada experiente no escritório, que tinha uma frente de relações governamentais, eu era estagiário de relações É isso governamentais, aí. e desde então eu comecei a enveredar por essa área e a gente trabalhou num projeto, eu acho que era um projeto embrionário, já de monitoramento de estados e municípios, que naquela época já era difícil, Já imagine, era. É. apesar de hoje já estar um pouco melhor, naquela época era mais difícil ainda, acho que 2012, né? Então eu me Sim. lembro de acompanhar um pouco da sua atuação profissional, que você colocou uma vez uma foto de um quadro de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Estadual, Ah, que tinha o Diário Oficial, né? Então você falou para a gente, sim. ó, apresento a vocês o Diário Oficial da Câmara da localidade X. Então, Era de paulista. isso. Então, para você ver, naquela época, pelo menos, você tinha a possibilidade de estar lá presencialmente, né? De ir Verdade. até a Câmara, ir até o órgão do Poder Legislativo para, pelo menos, ver esse quadro, né? E se informar do andamento das medidas. E aí eu deixo aqui a pergunta para você, como tem sido esse monitoramento hoje nessas localidades em que a transparência dos órgãos públicos já era difícil e agora com o isolamento ficou praticamente impossível, né? Como vocês têm feito para fazer esse monitoramento e como vocês têm feito para atender os clientes de vocês, que são empresas como as nossas, que demandam de vocês as informações com a maior rapidez possível, com a maior, de forma mais completa. Super. Obrigada, Vitor. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada a Briga aí por mais essa oportunidade para a gente conversar, falar um pouquinho da coisa que eu mais gosto de fazer aqui no mundo, né? Como bem o Vitor falou, eu sempre fui muito animada com essa questão de monitoramento legislativo em estados e municípios. Eu comecei a minha carreira nisso. E aí, Vitor, ainda bem que isso está acontecendo agora em 2020, porque se fosse lá em 2012 a gente ia ter problema sério, porque de fato a estrutura que a gente começou e a forma que a gente começou a fazer esse trabalho é completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Então, realmente, a gente foi pioneira lá, uma das primeiras realmente a fazer isso lá atrás ainda, né? A gente continua sendo, nós somos a maior operação de monitoramento legislativo, né, inteligência governamental do Brasil. A gente atua em todos os estados, são mais de 100 municípios, né, além de Brasília. Então, de fato, eu falo assim, a gente evoluiu muito nesse período usando da tecnologia. E aí, qual que é o paralelo, né? A tecnologia com as dificuldades, e aí até indo um pouquinho além na sua pergunta. Hoje a gente tem alguns mecanismos, né, que por mais que você você não tenha a informação presencialmente lá, então, por exemplo, um projeto de lei, ele foi aprovado. E aí, hoje, algumas casas, e aí por conta da pandemia, elas estão disponibilizando os vídeos, né, da sessão. E aí a questão é, cada casa é realmente de um jeito, né? Quando você olha que tem um SAPL, que é um sistema disponibilizado gratuitamente lá pelo Interlegis e nem todas as casas utilizam, você começa a já ver as diferenças e como que é esse ambiente, né, em estados e municípios no Brasil. Mas falando, e aí dessas diferenças regionais, então assim, a gente veio acompanhando, eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, da evolução, né, do número de projetos, do número de atos executivos, alguns lugares, né, porque às vezes a gente está aqui, você fala assim, estou em São Paulo, aqui em São Paulo não estava dando para ir na Assembleia, mas a informação, ela existia, né, a gente conseguia acompanhar a sessão e tem um sistema de tramitação online. E cada lugar vem vindo de uma forma. Então, às vezes a casa tá fechada, mas ela está disponibilizando por algum meio. Ou, dado que a gente também já tem uma grande experiência em uma atuação há bastante tempo, a gente já conhece, né? Já tem as pessoas que fazem o processo legislativo dentro das próprias casas, e eles estão respondendo, às vezes demora um pouquinho, mas ele responde um e-mail ou ele atende um telefone. Então, assim, eu acho que março até a metade de abril, ele foi mais crítico porque a gente também teve que se adaptar a essa nova realidade para poder dizer, puxa, no lugar lá em Paulista que não tem o Diário Oficial online, como é que eu vou fazer, né? Mas assim, eu acho que o relacionamento que a gente construiu ao longo desses últimos anos também
nos ajudou nesse sentido, né? Então, como a gente é bem focado mesmo nisso, a gente tem conseguido, né, entregar e sem ter muita intercorrência na falta de acesso, né? Os problemas, eles continuam parecidos, então não é que a gente sempre tem problema de acesso, isso é uma realidade, né? Mas eu não acho que tenha mudado tanto por conta da pandemia. E aí, eu estou falando isso de uma forma geral. É claro que existem, e aí eu tenho um mapeamento aí que eu tenho 15% da minha operação que realmente está dando muito problema. Por quê? Porque não está disponibilizando a sessão plenária online, não tem site, não tem sistema e o acesso da casa está restrito. E aí, quando eu falo acesso restrito, às vezes ela está restrito ao público externo, mas eles estão trabalhando. Então, essa dificuldade é real, a gente tem enfrentado realmente caso a caso. A sorte, né, o fato é que aconteceu isso agora em 2020, que a gente já construiu o relacionamento local, a gente já tem as pessoas que, né, os servidores que trabalham nesses lugares, então a gente fez aí uma força-tarefa, né, de falar, olha, a gente precisa continuar trabalhando aqui, então a gente tem trabalhado sem tantas intercorrências, né, então por sorte ou não, né, não é muita sorte o que está acontecendo, mas é que isso aconteceu agora em 2020 e não em 2012. E aí, falando daquilo que eu tinha prometido também, um pouquinho do contexto aí de o que está acontecendo no Brasil, e aí fazendo uma comparação com o federal. Eu vou compartilhar aqui um gráfico aqui com vocês, só para vocês terem um pouquinho da dimensão. Vocês estão vendo aqui? Sim. Tá. Vocês estão vendo o gráfico, né? Beleza. Aqui, ó. Então, o que a gente começou a acompanhar esse número no dia 13 de março, que foi quando a gente começou até a fazer um especial aí em relação a esse tema. E aí, esse está atualizado até a data de hoje. Eu não abri os números aqui, porque eles são os números da nossa operação, né? Então, é mais para mostrar a dimensão e a diferença que tem de volume, né? Então, a gente está falando aqui E aqui, né? Teve uma virada. Então, a gente estava falando dos atos do Executivo Federal, eles vieram vindo e agora eles aumentaram, né? Muito. Aqui, essa linha laranja são os projetos de lei. Aqui, quando você olha os projetos de lei da nossa abrangência e você olha os projetos de lei federais, esse dado é sobre Covid, tá? Então, é um recorte que a gente usa lá, um cálculo e ele pega só o que é da matéria Covid. Então, projetos que já tramitavam, projetos que são de assuntos outros, né? Não está aqui nesse número. É para mostrar a dimensão. Então, veja a linha laranja e veja a linha amarela, né? Então, a dimensão, a forma de acompanhamento, ela é muito diferente. Então, é super pulverizado, cada lugar realmente é de um jeito. E a tendência, né? Então, outra coisa que isso mostra aqui, que a tendência não é nem um pouco dele voltar como que era lá em março. Então, em março a gente não existia projeto de Covid, né? E agora aqui a gente está lá em cima e com a tendência aqui de continuar aumentando. A gente tem casos aí que aumentou 15 vezes o número de projetos ou mesmo, né, daí falando aqui dos atos executivos. A gente teve que adequar a estrutura que a gente tem para poder atender isso, né? Quando você aumenta 15 vezes o volume de informação, a gente não é um buscador, né? A gente não é um buscador automatizado, a gente faz aquele filtro, a gente usa a inteligência artificial, mas a gente faz aquele filtro apurado. Então, a gente teve que aumentar o tamanho da equipe por conta desse volume insano que veio de março, abril ali, foi uma loucura. Então, esse gráfico mostra bem isso, né? E aí o ato do Executivo Federal tem a tendência aqui também de continuar aumentando, mas ele passou um pouco. Acho que ele ficou... No começo ele estava um pouco mais devagar ali, né? E aí ele veio e agora tem uma tendência aí de continuar regulamentando as situações via atos executivos. Esse gráfico é bem simples, mas ele mostra a dimensão e as diferenças, né? Então, você está falando aqui, ó, projetos de lei federais, eles estão aqui, e os projetos de lei dos Estados Unidos estão lá em cima, né? Não tem jeito, estamos falando de, como você bem disse, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, é claro que ele vai ter um volume muito maior, mas é mais para mostrar a tendência e como que se comportaram os governos, né?
nesse período. Então, teve o comecinho ali, o governo federal ele demorou realmente um pouquinho, o governo, né, para começar a regulamentar, e os estados já estavam, né, antes mesmo de ter saído aquela decisão de que a competência de fato eram dos estados e municípios, eles já estavam legislando muito, assim. Isso Então, isso que eu ia comentar. Acho que depois da decisão do Supremo, os prefeitos e governadores se empoderaram mais, e aí passou até a envolver mais questões de briga política, né? E é, aí acho que é, aumentou o número a situação que no começo a mal. gente vê lá, projeto de regulamentação do que vai acontecer na rua, se fecha, se abre, né? É muito o mesmo tema, né? Fecha ou abre o comércio, ou o que tem que... Fecha ou abre? Pronto, né? No começo ali. E agora a gente tem visto projeto de tudo que você possa, né? Tudo que você possa imaginar. Então a gente vê aí projeto de máscara, projeto de EPIs, né? Incluindo aí testagem, é, nas empresas para poder retornar ao trabalho. Então destaco esses assim até como principais. Ele tem poucos projetos ainda em relação à testagem dentro da abrangência que a gente tem, mas é meio estranho, né? Você tem que fazer testagem, aí depois se a pessoa saiu, vai para outro lugar, como é que faz? Então, tem umas matérias assim, que é aquele negócio bem de estados e municípios, né? Ah, não é competência do estado do município, não, mas assim, peraí. A gente que trabalha com isso, tudo é interesse local, né? E E acaba que eles eu legislam acho que realmente. aproveitando seu gancho, eu queria passar a palavra aqui para o João Paulo, que também que atua num segmento que não parou, né, João? Que é um segmento essencial, que é a energia, né, distribuição de energia, que teve até um aumento no consumo, e sua força de trabalho não podia parar de forma nenhuma, né? E eu queria perguntar para você se antes no seu negócio você percebeu que nas áreas técnicas que acompanhavam mais temas federais, assim, por exemplo, de temas trabalhistas, normas, você como profissional também da área jurídica, né? Às vezes a gente estava muito focado ali no impacto das normas federais e não se atentava tanto para esse impacto das normas locais. E eu Aham. acho que vocês, com uma capilaridade de operações, a gente começou a ver projetos que impactavam especificamente uma localidade. Então, se você teve que alterar a operação em uma cidade específica por conta de um PL que tratou de toque de recolher na Bahia, por exemplo, né? Como vocês têm atuação lá, você sente que dentro da empresa despertou esse interesse maior para o impacto que as propostas estaduais e municipais têm nas operações da empresa hoje? Bem, boa noite a todos. Vitor, Abrig, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar aqui Juliana e o Arthur também, que estão dividindo aqui esse bloco com a gente. Deixa eu ver se eu consigo contribuir e te responder assim, Vitor. Você usou agora fez uma colocação que eu me lembrei do seguinte: há uns meses atrás, antes da pandemia, nós fizemos um evento. Naquela nossa missão, né, de explicar o que é a área, qual é a nossa atuação, nós fizemos um evento dentro do grupo e que a gente concluía mais ou menos dizendo o seguinte: olha, temos que ser todos agentes institucionais. Era uma brincadeira que a gente tirava ao final. Isso terminou acontecendo agora na pandemia. Todas as áreas terminaram virando agentes institucionais, com informações que antes eram supridas por nós, com análise de conteúdo que vinha sendo fornecido por nós. Então, até a pandemia, fazendo aí um antes e um depois, né, ou um antes e um durante, nós éramos os titulares dessa informação, né, desse conteúdo. Nós tínhamos uma prerrogativa enquanto serviço de distribuição, principalmente de energia, mas geração também. Nós atuamos em todos os municípios, ou melhor, em todos os segmentos, perdão. Hoje a gente está em 750 municípios no Brasil, em 18 estados. A gente sempre utilizou a tese de que, olha, nós somos um serviço regulado e o poder que pode legislar sobre ele é só a União. Isso, de certa forma, funcionava.
né? Funcionava porque os estados e municípios tinham essa consciência. Então, nesse universo de 750 municípios que nós atuamos, nós não tínhamos um problema real, né? Eram sempre coisas muito pontuais que surgiam, porque existia essa consciência. Durante a pandemia, isso tudo se transformou. O ambiente interno passou a ser titular também da informação e a fazer análise, então gerou uma ansiedade, um ambiente novo para a gente. E o ambiente externo, na parte estadual e na parte municipal, passou a disciplinar o assunto. Desde atos que disciplinavam sobre a locomoção das pessoas e impactavam na nossa operação, passando por embargo de obra ou pela disciplina do próprio fornecimento de energia, determinando onde nós deveríamos ou não cortar ou suspender o fornecimento. Um exemplo clássico que tem ocorrido. Então, assim, o aumento de atos, a Juliana mostrou aí, tem sido assustador, né? Conciliar essas coisas tem sido um desafio enorme. O que é que a gente tem tentado fazer nas duas esferas, né? Nas duas dimensões, na interna e na externa? Na interna, a gente começou a explicar às pessoas que mais do que a informação, né, mais do que a notícia, o que a gente precisa é do conteúdo. Então, não tem jeito de nós sermos mais rápidos do que o parlamentar lá que solta a notícia na rede social. Não dá para competir. Então, esse trabalho de explicar para as pessoas que, olha, segura um pouco a ansiedade, porque a gente não vai conseguir ser mais rápido e nem devemos ser mais rápido do que aquele parlamentar, do que aquele governo estadual ou municipal, é um primeiro ponto, que a gente começa a ver que há uma conscientização maior, né? Então, a gente estabeleceu uma rotina semanal, onde um determinado dia na semana a gente passa as principais informações, análises e encaminhamentos, né, do que está acontecendo nesse ambiente institucional, não só em relação a atos, tá? A gente está falando muito aqui de atos de lei, mas também em relação a outros comandos que terminam acontecendo. Então, a gente tentou estruturar dessa forma para segurar um pouco essa ansiedade, para que a gente não tropeçasse no próprio pé. No ambiente externo, Vitor, assim, o que a gente tinha construído, a gente tem uma área recente dentro do Grupo da Energia, né, uma área de 2 anos. O Grupo da Energia já tem bastante tempo aqui no Brasil, mas não tinha essa área. Há 2 anos nós fomos criados enquanto área. Toda a minha equipe, eu inclusive, somos egressos de outras áreas da empresa. Nós temos jornalista, administrador, engenheiro, advogado dentro da equipe. E, para nossa sorte, nesses 2 anos, nós conseguimos construir uma rede de parcerias, né? Pode até usar aquela expressão aqui, público-privada, e de stakeholders, que nos permitiu, nesse momento da pandemia, ter um mínimo de conciliação, ter um ambiente institucional que nos permitisse apresentar nossas razões antes de alguns atos serem editados e durante ou depois desses atos serem editados. A gente precisou também apresentar algumas razões de atos já editados e a gente teve bons exemplos, bom case de governo estadual, municipal que revisitou esses atos. A gente chegou a ter obra embargada, que a gente precisou lá levar nossas razões, explicar que o serviço era essencial. Como você bem falou, o serviço não pôde parar, né, diferentemente de outros segmentos. Nós tivemos, e aqui não vai nenhuma análise meritória, muito ao contrário, mas só para configurar aqui, caracterizar o nosso serviço. A gente teve um impacto na arrecadação, a nossa arrecadação caiu bastante. Houve aumento do residencial, mas houve diminuição do industrial, então nossa receita diminuiu muito. O setor elétrico se comportou dessa forma. E a inadimplência, né, mercado caiu e a inadimplência subiu muito. E ainda assim a gente teve que manter os nossos serviços como eram antes. Eu diria até que melhor do que eram antes, porque a exigência, a acessibilidade da população aumentou demais. Como é que a gente faz isso? Com todos esses atos conspirando, né, aqui entre aspas, contra a nossa operação, contra o nosso negócio. Então, assim, a construção que a gente conseguiu nesses 2 anos foi muito importante para que a gente tivesse um ambiente institucional mais adequado. E aqui um último ponto, aqui para não me alongar muito na resposta. A gente tem uma governança que prestigia cada um dos negócios que nós temos, tá? Um organograma, na verdade, que prestigia cada um dos negócios que nós temos. Nós atuamos em geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então, para cada um desses negócios, tudo dentro do setor elétrico, a gente tem uma estrutura de RELGOV ou RIG específica. E em termos de governança propriamente dito, a gente prestigia sempre as nossas operações.
Então, além da gente estar dentro do negócio, a gente procura estar muito próximo das operações. Isso facilitou demais. Facilitou para a gente ter informação de forma descentralizada, que é o que a gente precisava agora, era descentralizar mesmo. E para fazer essa comunicação e fazer com que a operação reagisse em tempo e modo adequado, num momento crítico como esse. Então, isso assim facilitou demais. Eu não diria que a gente fez isso pensando na pandemia, acho que ninguém estava preparado ou previa essa situação, mas nos ajudou bastante. Então, é assim que a gente vem tentando superar todos esses impactos. Não tem sido fácil, mas os resultados são bem assim, satisfatórios. Dá aquele gostinho de que realmente agora todo mundo é institucional e que bom que seja, não tem problema nenhum você ter a informação que antes começava por mim, não tem nenhum problema. É até bom que você tenha, já facilita uma parte do meu trabalho. Não, bacana, bacana. Eu vou replicar a mesma pergunta para o Arthur agora, já pegando o gancho do João Paulo em relação à ansiedade, né? Porque assim como a Neo Energia, o João mencionou que ele tem 2 anos dessa área organizada, né, como área institucional específica do Grupo Neo Energia, apesar de essa atividade ser exercida por outros segmentos. Eu aqui também, falando agora como gestor da área de relações institucionais do Grupo Edson Queiroz, a gente também está completando agora 3 anos em que essa área foi criada no grupo, né? Apesar de a gente já ter uma atuação regulatória e institucional, mas sem que ela fosse organizada. E nessa pandemia eu percebi justamente isso que o João falou, que todo mundo se tornou uma espécie de HelGov, né? Então isso às vezes pode até ter facilitado esse trabalho da Juliana, essa capilaridade. Então a gente começou a ter o apoio do pessoal que estava lá na ponta, o gerente da fábrica no município que a gente não consegue monitorar, ele mandava o ato que ele recebeu por um assessor do prefeito, ou então mandava o ato que era divulgado no Instagram da prefeitura, né? Então todo mundo se tornou uma espécie de HelGov, todo mundo começou a monitorar e todo mundo começou a questionar, e aí agora, tá valendo, não tá valendo? Então acho que a nossa parte passou a ser muito mais analítica. E aí a pergunta que eu quero fazer para o Arthur, que no caso dele, a gente sempre se encontra aqui no Ceará, né, nesses fóruns de relações institucionais, e no caso dele, a Solar, para mim, já era um benchmarking, porque ela já tinha essa estrutura há bastante tempo aqui no Ceará, né? Então, era uma referência para nós aqui no Nordeste, mas mesmo assim, eu acho que ele pode ter sofrido também com essa ansiedade. E como é que foi aí, Arthur, com o seu pessoal da comunicação, das operações, como é que foi controlar o ânimo do pessoal? Oi, Vitor. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado aí para todo mundo que está acompanhando aqui esse bate-papo. Eu costumo dizer que a empresa que eu trabalho, a Solar Coca-Cola e o Grupo Edson Queiroz, onde o Vitor trabalha, eles têm negócios onde eles disputam o mercado, mas a gente tem uma relação cordial muito bacana de entender os pontos comuns aí, e como eu acho que empresas aqui no Ceará e que tem uma penetração, as duas no Nordeste, a gente tem atuado muito junto nessa troca de ideias, isso tem agregado muito ao desenvolvimento e ao conhecimento dessa área que ainda é muito recente em vários casos. A Solar atua em todos os estados do Nordeste e no Mato Grosso. A área existe desde 2015, mas foi crescendo enquanto gente. Eu me juntei a ela em 2016 e a gente, desde o ano passado, tem uma estrutura maior de pessoas que nos permitem esse trabalho contínuo. E eu me identifiquei muito com o que o João Paulo falou, realmente. A gente ganhou uma capilaridade que eu confesso ter achado excelente. O momento para a área de relações governamentais ele tem sido muito desafiador e, como, usando uma frase que um dos nossos diretores sempre diz, o mar calmo não forma bom marinheiro, né? Então, a gente tem tido uma grande oportunidade de demonstrar a relevância da nossa atividade, tanto para dentro do negócio quanto para fora. E a gente, olhando para a porta da Solar para dentro, a gente ganhou aí um universo de 12 mil pessoas, que é o nosso grupo de colaboradores, que tem nos ajudado demais. Você vê, a gente tem fábricas
em todo o Nordeste, tem mais de 34 centros de distribuições, e cada centro de distribuição desse, no interior de Pernambuco, no interior da Bahia, no interior de outros estados, eles atendem um volume de municípios que a gente não interagia tão diretamente antes da pandemia, porque a maioria das regras, das normas que disciplinavam essas atividades ou eram federais ou eram estaduais. E aí, com essa decisão do STF, que ampliou essa competência, a gente começou a interagir de uma forma muito grande com prefeituras que você não tinha essa parceria construída, como o João Paulo falou. Eu acho que boa parte dos frutos que a gente está colhendo agora, de conseguir manter a nossa operação regular, de realizar ações positivas com os estados, vem de uma construção que existe há bastante tempo, onde a gente coloca a nossa forma de agir, onde a gente se apresenta para o Estado, se coloca como o interlocutor que quer discutir medidas positivas. Mas outra parte dessas ações, elas passaram a surgir na pandemia, porque você não interagia com prefeituras de municípios menores, e hoje você pode ter um lockdown, pode ter um fechamento de determinadas atividades, pode ter questão de testagem, questão de obrigatoriedade de uso de EPI, e você tem que construir novas relações e mostrar o seu trabalho. E você tem que construir essas relações ou por meio de videoconferência, por conversas de WhatsApp, diferentemente de uma visita institucional, onde você vai lá, leva seu material, tem aquele momento de conversa física ali com a pessoa. E aí, para fazer isso acontecer na velocidade que precisa, eu passei a contar agora com um grupo de pessoas que está tão interessada quanto eu em resolver aquela situação e que está ali próximo, que conhece alguém, que já fez alguma interação com o órgão municipal, que conhece um vereador, conhece uma pessoa de uma secretaria e cria um canal para que a gente possa falar e também vira um rosto da nossa empresa nesses municípios, que é o fundamental. A gente tem que mudar o paradigma de que a gente que fica aqui num escritório corporativo ou então só viajando para fazer reuniões, mesmo com alta frequência de viagem, é a única voz da companhia, né, nessa situação institucional. Então, melhora a nossa questão de capacitar essas pessoas. Eu acho que muita gente que nunca tinha interagido comigo nesses 4 anos de Solar passou a entender o que a gente faz, se interessou, passou a contribuir mais, e hoje são pessoas que eu sei que a área pode contar com elas na ponta para resolver uma situação. Então, essa perspectiva sobre o momento da pandemia, eu acho que é muito positivo para a área de relações governamentais. Excelente, excelente. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil, assim, também aproveitando um pouco da sua fala. Dentro dessa rede, né, como o João Paulo colocou, acho que todos nós que estamos aqui hoje nesse debate, e creio que todos os que fazem parte da ABRIG, né, por terem aí como base o Código de Conduta, a gente sempre busca a atuação de forma transparente e ética, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem aqueles profissionais que se baseiam muito nas relações interpessoais, né? Então, eu tenho visto muito agora esses profissionais ganhando relevância, né? Agora, como a gente não tem mais os canais normais, os canais formais para atuar, muitas vezes a gente depende daquela pessoa que tem o contato, que tem o WhatsApp, né? Ou então que tem um e-mail, às vezes um e-mail Gmail, de protocolo @gmail, né? Para a gente protocolar um documento. Então, se vocês como vocês têm visto assim, que esses profissionais às vezes se valorizem, né? E às vezes dentro da própria companhia a gente tem pessoas assim, né? Às vezes tem um colega que conhece alguém na prefeitura e quer fazer a intermediação e às vezes vai contra até o nosso próprio código de conduta, né? Mas numa situação de pandemia, numa situação excepcional, às vezes o seu gestor quer ver o problema resolvido e permite que o contato seja feito daquela forma. Então, como vocês têm feito assim para manter também o compliance, né? Que eu acho que todas as nossas companhias aqui são muito avançadas nessas regras de compliance. E eu creio que seja um desafio acho que para todos, né? Eu já vi em outros debates sobre isso, como é que fica o compliance
num contato com o parlamentar via WhatsApp, né? Você marcou reunião com ele, a agenda é pública, não é? Como às vezes manter isso, né? Como a gente avança nisso? É com qualificação, é com mais treinamento? Olha, puxando aqui, já que eu fui o último a falar, liderando a resposta, eu acho que tudo é uma questão de educação, no sentido de capacitação. Do mesmo jeito que para a gente falar com determinados municípios foi uma experiência nova, para muitas dessas prefeituras, eles também não têm o hábito de interagir com empresas grandes, que muitas vezes têm um sistema de distribuição ou que tem apenas a operação lá. E a gente sabe, como você citou, que boa parte de municípios e de estados funcionam com e-mails que não são oficiais, né? @gmail e outros do tipo. E aí o que você faz é conversar com a sua equipe da ponta e dizer, olha, você vai lá, você vai buscar o e-mail, vai entregar esse ofício, e toda a nossa comunicação com esses órgãos considerando a mesma linha de postura que a gente que tinha antes da pandemia, com órgãos, com secretarias, com autoridades que já tinham mais o hábito de interagir. Então, formalizando tudo por escrito, mandando por e-mail, protocolando no município. É uma forma até de, na hora que você age, mantendo a sua postura, você, de alguma forma, educa o outro a como é que é essa interação. Mas, olha, está lá que está proibido, mas a gente não está trabalhando exatamente da forma que está no decreto. Eu não considero essa discussão verbal como uma regra. Se tem na regra que não vai funcionar, a gente não vai funcionar. Então, assim, eu acho que a conduta de cada empresa, seguindo estritamente o seu modo de agir, a sua governança, o seu compliance, contribui para que o mercado, né, vamos chamar assim, que esse universo legislativo e executivo funcione também da mesma forma. Perfeito. Acho que o exemplo tem que começar da gente como empresa, né? Alguém mais quer contribuir? Vou fazer um comentário. Na verdade é o seguinte, esse tipo de profissional, ele até pode ganhar uma relevância agora, né? Então vai ter uma relevância aí por mais 2, 3 meses. Mas não é sustentável, né? Então eu fico bem tranquila em relação a isso, porque eu acho que a gente faz um trabalho sério, correto, a gente se perpetua. E esses que fazem o trabalho dessa outra maneira, não. Então, acho que isso já me deixa bem tranquila em relação ao que vai acontecer aí no futuro da profissão, né? É uma coisa temporária, é aquele negócio. A crise, a gente só sabe que ela começa e que ela termina. O problema é que a gente não sabe quando. Mas o fato é que não é sustentável. Então, eu nem me preocupo assim, muito com isso, porque a pessoa vai ganhar uma relevância e logo ela vai se perder, né? Perfeito. Ju, vou seguir a pergunta aqui contigo. Você que está falando um pouco já da nova realidade de transparência e de avanço tecnológico nos estados e municípios que você atua, né? Como você acha? Eu vi que muitos municípios aderiram a um sistema que já é disponível há anos, né? Que é aquele sistema do Interlege, do Senado, para Essa pele. organizar as proposições legislativas, facilitar o acompanhamento, né? Então, como que é possível que esses ganhos tecnológicos e de transparência sejam mantidos, sejam perenes? Como nós, como profissionais de RIG, aqui você acha que é interessante que a gente abra uma frente dentro das nossas entidades aqui, seja no IRELGOV, seja na ABRIG, seja as duas instituições de forma parceira, aí com as empresas de tecnologia, né? Eu sei que tem um pessoal da IBM que tem oferecido gratuitamente algumas soluções, né? Outras empresas, não conheço especificamente casos, mas sei que tem empresas de software, de tecnologia, que agora, nesse momento de pandemia, ofereceram de forma gratuita, né, algumas ferramentas. Então, você acha que a gente, como setor de representação de interesses, pode criar uma frente para fomentar que isso seja crescente, esse ganho tecnológico nas assembleias, que eles percebam que essa transparência, essa abertura, essa transmissão
das sessões pelo YouTube, como você colocou, seja uma realidade constante? Você acha interessante a gente seguir nesse sentido? Sempre é interessante. Eu tenho um ponto sempre que eu considero em relação a isso, que a gente fala assim, enquanto a gente está vivendo num país onde a gente tem problema no tratamento da água, vai ser muito difícil a gente convencer um presidente de uma casa, um parlamentar, que ele precisa investir mais em tecnologia. Eu não estou dizendo que não precisa, mas eu estou dizendo que a gente tem problemas estruturais que quando você vai abordar isso numa casa, numa Câmara Municipal, às vezes a internet não funciona bem. Então, essa realidade, assim, ela está tão distante deles, que eu acho que esse é um ponto primeiro a considerar. Então, assim, existe uma falta de orçamento, às vezes não existe uma falta de vontade, existe uma falta de conhecimento, não uma falta de vontade. Então, sim, a gente, né, tem que liderar esse movimento, a gente participa, né, especificamente a minha empresa, a gente participa de muitas iniciativas, né, para fomentar o conhecimento tecnológico pelas casas legislativas, a gente considera que isso é importante, mas a gente entende as limitações e entende que é uma coisa aí muito de longo prazo. Então, é um passinho, baby steps. Mas sim, o momento que a gente vive melhorou isso. E aí, o que eu vejo que melhorou? Melhorou porque algumas implementaram, por exemplo, o sistema, o SAPL ou outros, né? Porque às vezes, eles vão e fazem um outro específico daquela casa. Aumentou a utilização. Qual que é o problema? Aumentou a utilização, mas diminuíram os servidores. Nem todos os servidores estavam trabalhando. Então, às vezes, não adianta, né? Não é só você alimentar, né? Não é só você ter a tecnologia ao seu dispor. Você vai ter que ter um efetivo que vai alimentar esse sistema para a gente poder coletar isso de uma forma automatizada. Então, assim, são 2 pontos aí, são coisas estruturais mesmo. A gente tem que lembrar que não basta só... aquele negócio assim, não adianta só a gente começar, não adianta ele implementar, né? Ele tem que continuar utilizando. Então, uma coisa que eu vi também nesse período, ali em março, abril, implementou, e aí falou, eu falei, nossa, que maravilha, né? A gente vai melhorar um pouco, vai ficar mais eficiente aí nessa coleta. Porque quando tem informação disponível online, a gente coleta, trata isso lá dentro de casa e disponibiliza para o cliente. E aí, de repente, ele parou. Aí a gente tem um painel lá que é um alerta do que está acontecendo. E ele fala assim, 1 semana, 2 semanas que não tinha nada. A gente falou, ai, meu Deus. Então, quer dizer, voltou, quem sabe, depois que a pessoa voltar de férias, ele volte a alimentar o sistema, mas é uma coisa tão absurda. Né? Não adianta ter lá assim. Não adianta ter o sistema. Eles falam assim, nós implementamos o SAPL, nossa, agora a gente tem um sistema de processo lá, de apoio ao processo legislativo. E aí, de repente, aí ele começa super empolgado com essa coisa de tecnologia, e aí ele se perde porque acontece muita coisa, e aí, assim, então é super curioso. Agora, claro, todas as iniciativas que tiverem, e a gente apoia, inclusive, eventos, a gente tem apoiado. Nesse sentido, tem uma iniciativa super interessante, chama Bússola Tech, a gente apoia, inclusive participei de um webinar lá com eles também, a missão deles é essa, né, dar conhecimento e visibilidade da área para dentro, né, eles fazem um trabalho para dentro, a gente, enfim, presta um serviço para empresas, eles prestam um serviço para as casas legislativas, então também é um potencial parceiro para a gente, aí eu conheço eles, a gente pode conversar, mas é isso, assim, acho que a gente tem... você conhece muito também Brasil e sabe como é que é a realidade, né? E aí eu gosto de dizer que não é uma má vontade, né? Na maioria das vezes, quando a gente conhece, já estive, né? Já viajei esse Brasil, aí já estive com muitos deles, eles não conhecem mesmo. Ou quando eles conhecem, às vezes eles não têm realmente como fazer. Agora sim, tem casos que tem condição, tem conhecimento e não quer disponibilizar? Tem. É pouco? Não, é bastante. Então, e aí você tem que, chega a ser absurdo, né? Você tem que ficar criando um mecanismo para poder conseguir acesso a uma coisa que, mas tem a lei de acesso à informação. Legal, tem. Mas e aí, né? Então, e nesse período, mais ainda, como comentamos aí no começo. Mas a dificuldade, ela existe, acho que a gente sim tem que apoiar e tem que liderar esse movimento. Bacana. Obrigado. Arthur, voltando para você, o João Paulo comentou um pouco do que ele implementou na rotina dele do dia a dia para fazer essa gestão de normas, né? E a gestão desses novos atos que surgiram a partir de estados e municípios. Ele comentou aqui essa rotina semanal, né? Reunião entre os grupos de RIG. Aí, em vocês da Solar, vocês fizeram algum tipo de comitê?
aqui no Grupo Edson Queiroz, a gente teve a experiência de ter um comitê de contingência e crise que gerou uma troca muito interessante entre o pessoal da comunicação, né, que era quem ia passar, transmitir, né, traduzir, digamos assim, essas regras para os colaboradores, né? Como a gente é de um serviço essencial que não parou, assim como vocês no setor de bebidas, a gente aqui não parou no gás, não parou no segmento de A água. bebidas e não parou nas telecomunicações, né? Tivemos apenas um segmento aqui industrial que parou, que foi de eletrodomésticos, mas a gente teve aqui um comitê que gerou esse debate muito rico, né? De pessoas e o papel do relações institucionais governamentais parou de ser aquele que traz a informação, como o João Paulo colocou, em primeira mão, né? E nem deveria ser mais tanto nosso papel esse, ser o primeiro a dar a notícia, mas um papel de ajudar com a colaboração do pessoal jurídico, né? A interpretar e passando para o pessoal do marketing, da comunicação, como traduzir isso de maneira didática para o nosso colaborador. Como vocês aí da Solar fizeram? Vocês tiveram um comitê de crise também? Qual tipo de área da empresa que participava? Se você puder falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência? Posso sim, Vitor. Aqui a gente tem um comitê de crise que ainda está ativo. A gente, no começo da pandemia, tinha uma frequência de reunião, acho que quase diária, até para entender o que estava acontecendo. E as medidas que algumas soluções foram implementadas e a situação foi ficando mais clara para a gente, pelo menos os pontos centrais, a gente foi diminuindo um pouco a periodicidade de reuniões obrigatórias, vamos chamar assim, né, mandatórias, mas a gente continua tendo reuniões toda semana, com várias pessoas de várias áreas. Então, tem desde gente do industrial, do jurídico, da parte de saúde, recursos humanos, eu, pela área de relações governamentais e de comunicação externa, que também fica sobre a minha gestão, né? Então, suprimentos, todo mundo tem esse bate-papo semanal, onde a gente atualiza aí, a todos das ações em andamento nas suas áreas. E outra ação é que aqui na Solar a gente tem uma estrutura regional. Então, além do corporativo central que fica aqui em Fortaleza, a gente hoje tem 3 regionais que dividem o nosso território. Então, quando o assunto é específico de alguma regional, aí a gente trata no âmbito de conversas com essa diretoria regional, né? E aí os assuntos mais relevantes ou que têm todo um escopo que atinge o território de forma integral, e a gente discute nesse comitê de crise. Mas só pegando o seu gancho, um ponto que eu queria falar também é do para fora da Solar. Uma coisa que eu percebi muito foi o aumento da integração entre os profissionais de relações governamentais de empresas que estão em situações parecidas. A gente do segmento de bebidas, do segmento de alimentos, passamos a trocar muito mais informações. Os grupos de WhatsApp regionais que todos nós participamos, eles passaram a ter um fluxo, uma contribuição de quem recebe o decreto primeiro, divide com o outro. Essa compreensão de que todos estão em momentos semelhantes, né, enfrentando dificuldades parecidas e se ajudando. Isso tem sido muito positivo, né? Eu acho que as federações das indústrias, para nós que estamos no setor industrial, têm sido peças fundamentais. A gente percebe aquelas que conseguem se mover com mais agilidade, com mais capacidade, mas essa interação também aumentou muito. Então, acho que esse é um outro fator de destaque para esse momento. Não só as empresas passaram a se reorganizar e entender melhor o movimento, como elas começaram a conversar com outras empresas e a exigir mais, a demandar mais, a contribuir mais com as suas federações. Excelente, é um ponto muito bem lembrado, essa questão da integração entre os próprios profissionais de RIG, né? Muito interessante. João, você quer contribuir um pouco mais sobre como é que era essa rotina do seu comitê interno? Pode ser, Vitor. E eu queria até aproveitar e fazer um gancho com a pergunta anterior, porque eu acho que dá para linkar as duas coisas muito rapidamente. A Juliana falou muito bem de não ser sustentável relações, né, pessoais ou esse tipo de conduta. E aí, eu acho que tem um ponto aí que eu queria contribuir. A gente não abre mão, Vitor, por mais que a facilidade das redes sociais, dos canais digitais nos permitam efetivamente acelerar as coisas. O WhatsApp está aí como o maior exemplo disso. A gente
não abre mão dos canais oficiais. Então, mesmo aquelas comunicações, diálogos que são travados pelo WhatsApp, e a gente não impede isso, não é restritivo em relação a isso, a gente sempre termina formalizando depois pelo canal que for necessário. E aí uma coisa que eu procuro passar, porque a velocidade da informação está muito grande, vez por outra a gente recebe documento, a gente começou a receber agora na pandemia documento oficial pelo WhatsApp, uma coisa que dá um certo incômodo. Uma coisa que eu tenho tentado separar é a questão formal da questão material. A questão formal, a gente pode se ver numa situação mais difícil, como essa, o cara mandou o WhatsApp para você, o que é que você vai fazer? Mas você corrige a posteriori, mas corrige. Da questão material. A questão material é que essa eu acho que é importantíssima. A gente tem umas regras de ouro para diálogo, para comunicação, para reunião com essas pessoas, que essas eu não vou meter aqui a todas as regras, mas essas são indispensáveis. Essas não têm exceção. Por que é que eu gosto de fazer essa distinção? Porque cumprido a parte de conteúdo, né, a parte material da relação, a parte formal pode até falhar. Você não vai ter um problema. Agora, o que você não pode abrir mão é realmente dessa parte material. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Em relação à estrutura, o que é que nós fizemos? A gente já tinha um comitê fixo, que a gente chama comitê institucional. Eu brinco dizendo que nós somos uma extensão nós temos uma interseção muito grande com o compliance, com a comunicação externa, com a própria área de inovação em alguma medida. E nós temos um braço no Grupo Neoenergia, que é o Instituto Neoenergia. Então, essas áreas têm uma zona de interseção de sombra muito grande. Então, há um pouco mais de um ano, a gente montou um comitê, que a gente chama Comitê Institucional, onde, periodicamente, a gente faz reuniões para tratar de assuntos de forma proativa ou, agora na pandemia, até de assuntos de forma mais reativa. Então, esse comitê terminou funcionando agora na pandemia como um comitê de crise, mas, para nossa alegria, um comitê até mais coerente, assim, sem aquela agonia que uma crise, né, causa, aquele embaraço, aquele atropelo de informações, porque ele já tem uma estrutura fixa, já tem uma estrutura definida, reuniões periódicas. O que a gente fez foi acelerar um pouco as informações nesse ambiente, mas foi assim que nós nos estruturamos. Na verdade, já estávamos estruturados, só fizemos acelerar um pouco, reduzir a periodicidade das reuniões e tentar, nesse caso, centralizar um pouco mais algumas decisões. O que nós percebemos também, eu já comentei isso anteriormente, é que não dá para centralizar tudo. Então, assim, a gente reagiu a essa crise, a essa contingência da pandemia de diversas formas. Muitas coisas fugiram desse comitê, fugiram da nossa área, e a gente encarou isso como um processo natural. O importante é, efetivamente, os conceitos estarem postos, né, e a operação, a área institucional, qualquer outra área que seja de engenharia, jurídico, comunicação, observar esses conceitos. Então, acho que era o que eu tinha para contribuir. Ok. Algum convidado, o pessoal que está nos assistindo, se quiser fazer perguntas agora no chat, está aberto alguma dúvida, quem tiver algum questionamento, podem direcionar para algum dos participantes ou fazer perguntas gerais, e quem se sentir à vontade para responder. Se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta aí pelo chat. O pessoal está envergonhado, Vitor. Não sacane. Eu só vou fazer uma consideração geral, enquanto o pessoal vai pensando na pergunta. De tudo que a gente conversou aqui, né? As pessoas lembraram ou elas descobriram que existe relações governamentais, especialmente que existe nos estados e municípios. Então, a gente tem uma coisa muito positiva aí que aconteceu nesse período para a nossa área mesmo, né? Acho que isso a gente tem que pontuar, de fato. Acho que é aquela frase que você colocou, né? Eu já ouvi ela ser atribuída ao Ulisses Guimarães, ao Franco Montoro, mas é uma frase que diz que ninguém mora na União e nem no Estado, né? Todo mundo mora no município. Exatamente. Bom, aquelas, né, que eu sou suspeita, porque eu sou a pessoa mais municipalista que você vai conhecer, exatamente porque a gente atua aí no Brasil todo, e eu realmente acredito muito nisso. Eu acho que o
pública e as câmaras de vereadores, elas estão próximas da população e em algumas matérias elas têm mais condições de legislar, né, efetivamente. Então, eu acho que isso ficou super evidente agora. Então, é bom que não precisa mais explicar tanto, né? O que é? Ah, lembra aquele negócio que fechou a sua empresa? Então, você precisa acompanhar. Tem uma pergunta aqui para você, Juliana, no chat. A Rayane está perguntando se você acha que algum governador teve uma atuação, como você classifica em geral a atuação dos governadores, e se tem algum em específico que você gostaria de destacar positivamente ou negativamente. Sim. Eu não costumo falar bem nem mal de autoridade. Isso é uma questão nossa até de análise, né? Quando a gente está fazendo análise política ou de cenário, a gente toma um pouco de cuidado até para não falar bem nem mal de ninguém. De uma forma geral, mas aí eu vou ter que ser muito honesta, a gente teve um bate-cabeça, né? É inegável isso. Muita regulamentação aí conflitante, né, entre o Estado e o próprio município. A gente teve um caso aí de um shopping que ficou, a metade do shopping ficou aberta, uma parte ficou aberta e outra ficou fechada porque ele era na divisa de 2 municípios, né? Então, esse tipo de coisa realmente, puxa, a gente fica chateado, porque, né, um município que é do lado do outro, né? Como resolver isso? Aí vem começa aqueles conceitos também dos consórcios regionais, né? Quando um município é colado no outro, será que não teria que ter uma competência intermediária aí, né? Ou será que seria do Estado para resolver esse conflito, né? Ter o Estado, aí ter o da região metropolitana, dos municípios que estão do lado do outro, e a competência do município. Eu estou inventando aqui. Então, sim, tivemos muito bate-cabeça, tivemos, assim como tivemos coisas positivas, né? Enfim, o meu julgamento mesmo que você ter essas regras sanitárias e essa situação aí de você obrigar determinadas coisas, elas são importantes, né? A população, ela precisa de uma orientação, né? E aí o legislativo, ele tá ali para isso. Então, eu acho que isso não respondi exatamente, mas casos como esse, eu acho que reforçam o ponto que o Arthur levantou, né? De um protagonismo maior de certas federações, né? E não só das indústrias. Eu acho que existem sistemas, e aí é uma crítica também que eu tenho que ter um cuidado de fazer, mas existem instituições, né, de classe, federações de indústria, federações de comércio, que às vezes estavam um pouco acomodadas, né? Então, elas já estavam tranquilas ali com a dinâmica de trabalho delas, e aí se pegaram agora diante de uma pandemia que exigiu muito delas, né? Acho que algumas federações não estavam aparelhadas adequadamente para fazer frente a isso, né? Então, nesse caso específico que você citou do shopping, acho que bastava um diálogo, né? Da FEI Comércio, ou da Associação dos Shoppings, né? Da Abras, que eu sei que teve uma atuação. Não, mas eu acho que é entre as casas, né? Porque às vezes teve a atuação, mas aí as casas, se elas não se conversam, elas estão do lado, né? Então, puxa, tem uma pergunta aqui, eu vou dizer, eu acho que o Márcio, que ele é lá do Interlege, eu acho que ele tá por aí. Ele que vai saber te responder essa aí de quantos municípios que tem esse APL no Brasil, eu não sei te responder. Estamos comidos. E já vamos virar. Acho que a gente tá com uma... A criancinha aí falando. Coisas Tem alguém participando. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma contribuição aí em cima dessa história dos municípios. Uma coisa que eu acho relevante também, aí estou falando muito para os profissionais da área, né? É que, no meu caso particular, por nós termos um serviço regulado, extremamente regulado, e ter essa competência privativa da União, a nossa preocupação com a parte legislativa dos municípios, ela é parcial. Não vou explicar aqui longamente não, mas assim, ela não é tão premente como em outros setores, tá? Eu me preocupo, eu tenho um divisor de águas aqui. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar dentro das nossas organizações, porque é no final do dia uma criação de ambiente que resolve também essa parte legislativa, ou pelo menos melhora ela,
é o relacionamento com o Poder Executivo. Então, nessa pandemia particularmente, eu tive mais decretos do que leis. Nesse momento de pandemia, o relacionamento construído com os municípios, com os chefes do Poder Executivo Municipal, eles foram importantíssimos. Independente de ato legal, seja decreto ou seja lei municipal, o que nós havíamos construído, as parcerias, os apoios, enfim, tudo, no nosso caso, ligação de unidades, estabelecer priorização do que de uma ligação de hospital, de uma escola, de tudo, de todas aquelas coisas que eram ainda mais importantes nesse momento, foram pontos muito úteis. Então, assim, esse diálogo com o Poder Executivo, que sai um pouco da história do monitoramento, eu acho que vale pontuar aqui. Acho que o Arthur também tem muita experiência lá na Coca-Cola, porque faz a diferença. Ao ponto até de se confundir em algum momento com o próprio com a parte do monitoramento legislativo, porque no final quem sanciona lá é o prefeito, né? E ele estando atualizado com relação aos assuntos que tocam aquele setor, aquela atividade ou aquela empresa, ele pode ser, sem dúvida nenhuma, um influenciador. Isso dentro, claro, absolutamente das regras de compliance. Isso. João, tem duas perguntas aqui para você, mas são no mesmo sentido. Qual canal ou ferramenta que você criou especificamente para lidar com o órgão regulador, né? Eles perguntaram, já que você tem ressalvas em relação ao WhatsApp, você falou um pouco das regras que você tem, mas se você criou na sua área de RIG, se foi criada alguma ferramenta nova, um canal específico. Não, o órgão regulador, no caso da gente, Vitor, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é um órgão, assim, em termos de comunicação, de eficiência, já bem avançado. Ele, inclusive, na minha opinião, é benchmark nesse assunto. Então, assim, não foi necessário nenhum tipo de ajuste, nem da parte deles, nem da nossa parte. Eles têm um canal de comunicação próprio, um repositório de informações, você acompanha tudo eletronicamente. Então, não foi preciso fazer nenhum tipo de ajuste, não. Claro que os diálogos, nesse momento da pandemia, se intensificaram bastante. Em algum momento, reuniões diárias, em algum momento envolvendo o Ministério, envolvendo todos esses outros partícipes. Mas aí a tecnologia veio favorecer, né? Com essas gravações dessas reuniões remotas, toda aquela parte formal que a gente tinha de fazer o registro da reunião, de mandar para os envolvidos na reunião, ela foi suprida. Então, na verdade, até indo um pouco além do órgão regulador, o que eu fiz, aí eu volto àquela distinção entre a parte formal e a parte material, em algum momento eu abri mão, por uma desnecessidade mesmo, de algumas formalidades que a gente tinha estabelecido. Por exemplo, qualquer reunião que eu fizesse, independente de ser órgão regulador, a gente tem um formuláriozinho, não é uma ata, porque a ata é algo que nem sempre você consegue conciliar com o tipo de reunião, você não vai exigir assinatura, não vai reduzir a termo naquele momento, mas a gente faz sempre um registro sumário de qualquer reunião com o poder público e manda para aquele interlocutor, ou para aquele interlocutor ou para o gabinete dele. Muito resumidamente, é uma regra que a gente tem aqui dentro desse ambiente formal. Em algumas reuniões, ou melhor, nas reuniões remotas, isso foi dispensado. Não tem para que eu fazer isso. Está gravado, né? Foi previamente agendado, está lá na agenda oficial, então não preciso fazer esse registro a posteriori. Então, na verdade, houve até um facilitador. Tem outra aqui para você, João. Mas o Arthur também, se quiser contribuir como profissional também da área jurídica, ou a Juliana, que temos visto um protagonismo legislativo e judiciário em várias matérias, né? Durante a pandemia, a Juliana colocou, né, que o executivo voltou a ter protagonismo. Como vocês veem esse equilíbrio dos poderes no cenário futuro, pós-pandemia? Vai voltar ao que era antes? Ou você acha que vai ter um reequilíbrio das forças? Deixa eu fazer um comentário assim para provocar todo mundo. Eu acho que... E aí, Juliana, já pedi licença aqui, que eu vou ousar falar antes de você, e o certo é eu prestigiá-la sempre. Bem, eu acho que a turma está politizando demais essa história entre os poderes e lendo de menos.
vou fazer um comentário bem bombástico aqui, porque eu tenho tido cuidado de ler as decisões, de ler os atos, e aí fiquem à vontade, meus colegas, para discordar. Tem menos coisa do que a turma está comentando. Esse conflito aparente entre poder legislativo federal, municipal, estadual é menos do que a gente vê na imprensa, né? Houve uma necessidade, há competência sim lá na Constituição, está se legislando sim sobre questões municipais. Um conflito ou outro aparece, como sempre apareceu no país. É a minha opinião. Na parte judicial, aqui eu estou fazendo, claro, um comentário geral, né? Exceções terão, e longe de mim aqui comportar tudo. Mas na parte do judiciário também. A gente teve cuidado em algum momento, Vitor, até de fazer análise de decisões judiciais para esclarecer para as pessoas o que está saindo aí na imprensa com um conflito, invasão de poder, que o artigo lá tal da Constituição permite que o Exército seja o conciliador desses conflitos. Não vejo dessa forma. Então, a gente fez um papel de traduzir essas informações, esse excesso de informações que todos nós estamos sendo bombardeados, para a organização. Essa mensagem que eu queria dizer, assim, a gente está traduzindo um pouco essas informações que vêm de diversas formas e vêm de forma superficial, né? Muitas vezes pregando esse conflito, essa guerra entre poderes, que pode até existir, é uma guerra política, mas não é uma guerra legislativa, na minha opinião, pelo menos. A gente tem feito, e muito menos judicial, na parte que toca às decisões e não aí a posição dos órgãos. Então, a gente tem tentado traduzir um pouco, acalmar um pouco os ânimos, porque senão a gente esquece até a parte que cabe a esses órgãos, né, e a essas entidades. É isso que a gente está tentando evitar. Tem uma parte que é deles mesmo. Vamos nos tranquilizar em alguma medida. Bem, é isso. Queria contribuir também aí com a fala do João. Eu acho que tem alguns fatores que tornam esse momento ainda mais peculiar. O primeiro é que é uma pandemia que não só tem a escala que tem, mas que fez com que ninguém tivesse ideia exatamente de como reagir a ela. E coincidiu dela ocorrer no ano eleitoral. Então, quando a gente puxa isso para os municípios, você tem um volume enorme de gestores que, nesse momento, estão vendo os seus contemporâneos diretos, os governadores, muito preocupados e com recursos escassos, muitas vezes cuidando das cidades mais populosas. Você vê que quase todo o estado teve hospital de campanha ou teve medidas protetivas que acabaram se concentrando mais nas capitais pela maior repercussão, pelo maior volume de pessoas. Então, o volume de recursos que vai para as cidades do interior já é menor por natureza. Numa situação dessa, fica ainda mais restritivo. E os prefeitos e vereadores passam a ter que lidar com a cobrança do seu munícipe ali, e ele, ao mesmo tempo, que tenta defender o seu capital eleitoral. Então, eu acho que isso contribuiu muito para que a gente tenha aí tido um grande número de projetos de lei, de decretos do Executivo Municipal, bloqueando circulação de pessoas, de veículos, reduzindo a operação de determinados serviços nas cidades, porque naquele momento ele é como se fosse o protetor daquela população, né? E aquelas medidas são o que transparecem como que está cuidando. Eu acho que para muitos dos prefeitos, principalmente do interior, essa discussão do judiciário com o federal, com o governador, que o João Paulo bem abordou, ela nem chega tão próxima a ele. Ela é um conceito mais federal e de maior parte com os estados. Mas se a gente olha para a realidade do que a gente está vendo aí do interior do Nordeste, em especial, está cada um tentando cuidar do seu castelinho ali, da sua população, né? E aí a gente tem tido uma série de decretos copiados de outros municípios, projetos de lei que, em tese, reduziram o volume de contágio de um lugar sendo replicados em outro, independentemente da situação ser semelhante, né? E eu acho que isso gerou um pouco essa confusão. Eu acho que a gente está, na verdade, a gente está vivendo um momento de superlativos, né? Então, não é que esse tipo de coisa não acontecia antes, acho que acontecia, sempre aconteceu, mas agora ela acontece com maior intensidade, né? Então, claro, como ele falou, tem um protagonismo maior do Poder Executivo por conta desses motivos que ele colocou. Até tem os dados aqui, realmente o aumento é exponencial em relação ao nosso Executivo, mas eu não vejo assim, nossa, tá super diferente. Não, é que tudo está mais em evidência.
Então, a gente consegue enxergar melhor, né? É mais, na minha opinião, é mais isso, assim, eu acho que é só pelo superlativo. Então, a gente tem a impressão, né, que há até uma guerra política maior, ou que há... Não, na verdade, isso sempre existiu, mas ela está mais em evidência. É isso. Eu também acho que vou na mesma linha para deixar minha contribuição, também acho que vou na mesma linha de vocês. A gente que é quem lê mesmo o decreto, né, sabe aonde que apertou o nó e lê com um olhar que às vezes o jornalista quer, para fazer jus à manchete, né, colocar uma carga muito mais pesada do que o ato realmente tem, né? Então, eu acho que também para colocar uma briga política aí, muitas vezes plantada, né? A gente sabe que no jornalismo, às vezes um planta uma informação, né, para ver qual que é a reação do outro, mas o que a gente tem que olhar, e eu acho que aí é, como a gente conversou muito aqui, o papel do profissional de relações institucionais nesse período atual é justamente fazer essa análise técnica e mais fria, né, das normas, para não deixar que as áreas às vezes se contaminem aí pelo viés que elas veem na imprensa ou então em grupos de WhatsApp que tem se replicado. Ansiedade generalizada. Caminhando aqui para o final, pessoal, já estamos aqui chegando nos momentos finais. Eu queria teve uma pergunta aqui da Mirtz, que é a pergunta de $1 milhão aqui para vocês. Qual será a prioridade, qual vocês acham que vai ser a prioridade dos RIGs no pós-pandemia? Qual será o cenário da nossa área de RIG pós-pandemia? Se a gente teve agora o nosso momento de glória e vamos voltar novamente a ser os incompreendidos e tentar ficar lutando para valorizar a nossa importância dentro das empresas, ou se a gente vai manter aí a nossa importância em outros projetos, o pessoal vai lembrar da gente, como a gente pode fazer aí pós-pandemia para continuar relevante nas nossas organizações. Acho que eu deixo esse questionamento e abro para as considerações finais. Se você quiser começar, Ju, como eu comecei a pergunta por você, eu vou terminar por você também. Bem, eu acho que a questão da crise e situações que aconteceram agora, se ela se prolonga por um espaço de tempo maior, a tendência é que a situação do superlativo ela se perpetue com mais intensidade no pós-crise, né? Então, o que a gente está vendo? A gente vai ficar um bom tempo ainda vivendo esse mundo do jeito que ele está. Então, eu vejo uma tendência de manutenção da relevância da área de relações governamentais. Eu acho que as pessoas, viraram uma chave. E aí, depois que você vira essa chave, você não tem como voltar atrás. Você fala assim, como que eu vou ficar sem uma área de relações governamentais? Como é que eu não vou acompanhar o legislativo e o executivo, né? Então, eu realmente acho que são coisas que acontecem, vira uma chave, ela vai e a tendência é que ela não volte a ser como era antes. Acho que a gente está com uma oportunidade única aí, que a gente talvez não teria se não tivesse acontecido, infelizmente, tudo isso. Perfeito. Arthur, quer seguir? Vamos lá. Olha, Vitor, eu acho também que é muito arriscado a gente fazer qualquer previsão sobre quando isso vai acabar ou de que forma isso vai acabar. Mas eu concordo com a linha de pensamento da Juliana e eu acho que o momento mostrou um protagonismo dessa área de relações governamentais, uma relevância para ela, que vai ser muito importante para as empresas, seja de uma forma de curadoria das informações, seja uma forma de capacitação do seu grupo de trabalhadores na ponta, e também por conta da necessidade que a gente vai ver com os estados. Seja quando isso acabar ou de que forma, a gente vai estar lidando com o poder público, com estados e municípios em dificuldades financeiras, com o impacto social dessa pandemia, que a gente ainda não tem ainda uma noção muito grande do impacto dela, do efeito, mas a gente sabe que vai ser relevante. Então, a gente vai ter muita coisa a se construir. A gente pode ter mudanças fiscais, pode ter mudanças nas políticas de desenvolvimento, mudanças em políticas sociais, e cabe às empresas, às associações, às federações participar da construção desse momento. Então, acho que as empresas que souberem se colocar nessa situação, por meio desse trabalho de formiguinha, da parceria contínua que o João Paulo tanto falou, vão
ter a sua relevância muito grande nessa nova fase. A área de relações governamentais das suas empresas, ou vai atrás de criar uma e buscar um suporte nesse setor, porque ele ganha mais relevância. Perfeito. João, deixamos a Vitor. conclusão com você. Tá, maravilha. Eu acho que reforço, assim, ratifico o que o Arthur e a Juliana falaram, evidentemente, muito bem colocado. O destaque que eu faria, que na verdade é uma reflexão interna que a gente tem feito, é que se antes existia alguma dúvida em relação à importância da área na organização, acho que essa pandemia deixa claro, né, que essa dúvida, já passamos essa fase. Uma outra coisa que a gente tem conversado também é que definitivamente nós não somos uma área para cuidar de crise apenas. Nós temos um universo de atuação muito mais importante, cuja explicação, na minha opinião, vem de outros fatores, né? Não é só porque a gente precisa estar com o poder público, não é só porque a gente pode ter situações de crise. Não, não é por isso. É porque a empresa precisa se comunicar bem e construir ambiente institucional adequado para o lado de fora. E dificilmente você encontra uma área na organização dedicada a isso. Eu acho que esse é o nosso escopo. Acho que a gente teve uma grande chance agora na pandemia? Não, não acho. Não acho. Acho que nós fomos importantes, sim, e que os principais ganhos que a gente vai ter são ganhos para dentro, são ganhos nossos para a gente tomar decisões, adequar procedimentos, discutir escopo depois da pandemia, mas não pela importância que as outras áreas enxergavam na gente. Isso eu honestamente, assim, fazendo a autorreflexão da gente, acho que não. Acho que eu saio em relação à imagem que as outras áreas têm da gente, igual. Agora, saio convicto de algumas coisas. Convicto de algumas coisas, para o bem, para o mal, para coisas que eu já tinha alguma leitura. E isso sim, os ganhos prometem bastante. Mas eu acho que é muito mais uma reflexão interna nossa do que propriamente a nossa posição. Uma última coisa que eu queria dizer nesse sentido, até porque, de novo, assim, isso é muito nosso, né? É que a gente sofre, eu sofria muito com essa história do nosso posicionamento interno, né? As áreas não entendem meio o que a gente faz ou demoram a entender, a gente tá sempre tendo que explicar o que nós fazemos. Eu passei a relaxar com isso agora na pandemia. Eu disse, olha, tem outras áreas que têm a mesma dor. Isso se explica, talvez, não é porque existe dúvida sobre o que nós fazemos, é porque o que nós fazemos é transversal. Então, para quase tudo que a gente faz, pelo menos assim no Grupo da Energia, eu toco o processo de uma outra área, que já tem dono, que aí gera uma zona de sombreamento e tal. E isso eu não vou resolver, né? Isso eu não vou resolver. Então, eu estou tentando, a partir de agora, isso é uma reflexão também, né? Isso é consequência da pandemia, relaxar um pouco com isso. Essa é uma dor que outras áreas vivem muito mais antigas, muito mais velhas do que a nossa, vivem há anos, né? E aí estão aí super bem posicionados. Então, eu estou saindo, não sei se a pandemia tá acabando, mas eu estou saindo com essa reflexão e esse convencimento. E mais uma vez, Vitor, obrigadíssimo pelo convite. Não, perfeito. Eu tenho um artigo que eu indico sobre essa reflexão que você acabou de fazer, é do Michel Neal, que é sócio da Patria, que é uma consultoria também de relações governamentais. Ele escreveu numa edição da revista do IRELGOV que os profissionais de relações institucionais e governamentais devem acabar com essa síndrome do incompreendido, né? Então, acho que a gente já passou, como você mesmo disse, dessa fase e de ficar falando que ninguém compreende o que a gente faz e tem que ir trabalhar, arregaçar as mangas e mostrar efetivamente valor com as nossas entregas, né? Pessoal, caminhando aqui para o final do nosso debate, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, a participação aqui do Arthur, do João Paulo, da Juliana, agradecer aqui o nosso parceiro da Matchmaking, que proporcionou que esse debate fosse feito com toda essa estrutura aqui tecnológica do Zoom, agradecer aqui na pessoa do Bernard, agradeço também a equipe da Abrig, que fez
toda a intermediação aí com os convidados, preparou toda a parte visual, né, de divulgação desse evento, e eu espero que tenha sido muito, muito rico para todos nós, e convido a todos para seguirem aí as redes sociais da ABRIG, quem não segue, né, que a gente tenha mais interação aí pelos canais de LinkedIn, Instagram. Eu acho que são formas da gente estar mais próximo e de ir estreitando as relações, aproveitando as ferramentas que a gente tem e atuar sempre nesses temas que são, como o Arthur colocou, apesar de, às vezes, competição, que são temas transversais e que todos estão no mesmo barco. Então, deixo aqui o agradecimento. E a Carol Venuto, não sei se eu já agradeci também, como presidente da ABRIG, por ter dado a oportunidade da gente continuar com esse trabalho aqui na Regional Nordeste. Então, agradeço novamente a presença de todos e vamos em frente aí, pessoal. O desafio é grande. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite.